Você já ouviu um conto e sentiu que havia algo mais por trás da história? Algo que parecia oculto, mas que ao mesmo tempo tocava em sentimentos profundos? Hoje eu quero compartilhar com você o que aprendi analisando o conto O Pastor de Midvai, um conto celta que, à primeira vista, parece apenas uma história de amor e perda. Mas, ao olharmos com mais atenção, descobrimos significados ocultos e implicações psicanalíticas que nos ajudam a entender melhor nossas próprias emoções. Neste vídeo, vamos explorar 3 camadas dessa narrativa. Primeiro, o plano de composição, identificando a estrutura do conto e seu desenvolvimento. Depois, o plano das ideias e simbolismo, desvendando os significados ocultos por trás dos eventos da história. E por fim, a análise psicanalítica, como Freud, Klein, Bill nos ajudam a compreender os conflitos emocionais presentes no texto. E, além disso, veremos como essa história poderia aparecer na fala de um paciente em uma sessão de análise. Fique até o final, porque você vai perceber como os contos de fada podem revelar muito sobre a condição humana. Antes de analisarmos os significados profundos desse conto, precisamos entender como ele foi estruturado. De onde vem esse conto? O Pastor de Midvai faz parte do folclore galês e das lendas das fadas do lago, uma tradição rica e antiga que sobreviveu através de séculos. A história se passa na região de Midvai, no país de Gales, e tem forte conexão com a paisagem local. Qual é o enredo central? O conto narra a história de um jovem pastor que se apaixona por uma fada do lago. Ela aceita casar-se com ele, mas impõe uma condição: ele nunca poderá golpeá-la sem motivos. Os anos passam e por 3 vezes ele a toca de forma impulsiva. Com a última transgressão, a fada desaparece para sempre, levando consigo a prosperidade do lar. No entanto, seus filhos herdam um dom especial, o dom da cura, tornando-se os lendários médicos de Midvai. O que diferencia esse conto das outras histórias? Enquanto muitos contos de fada terminam com o triunfo do herói e uma conclusão feliz, o Pastor de Midvai carrega um tom melancólico e inevitável. Aqui, o erro humano leva à perda irreversível, mas também deixa um legado. A história não é apenas sobre amor e separação, mas sobre transformação e continuidade. Agora que entendemos a estrutura do conto, podemos mergulhar nos seus símbolos ocultos. O que essa história realmente nos diz? Esse conto, como todo conto tradicional, vai além de um simples enredo encantador. Ele traz símbolos profundos que refletem experiências humanas universais, especialmente no que diz respeito ao desejo, à perda e à transformação. O lago Lin e Fanfá é real, existe de fato. Eu vou colocar uma foto dele aqui. Mas dentro da história, ele não é apenas um cenário. Ele é uma fronteira entre o real e o mágico. Representa o inconsciente, um espaço onde o que é reprimido ou desconhecido se manifesta. A fada emerge dessas profundezas, trazendo consigo a promessa de algo extraordinário, mas que jamais poderá ser completamente possuído.
A fada pode ser vista como um objeto idealizado, um símbolo do desejo por algo perfeito e eterno. Ela representa a promessa de plenitude, mas essa promessa vem com uma condição. Ela só pode permanecer enquanto certas regras forem respeitadas. Isso reflete a dinâmica psíquica do desejo. Queremos algo intensamente, mas muitas vezes destruímos esse objeto ao tentar possuí-lo por completo. Agora chegamos ao número 3, um símbolo recorrente em contos de fadas e mitologias, principalmente na cultura celta. O pastor recebe 3 chances antes de perder sua esposa. Um ciclo de provação que remete tanto ao simbolismo celta quanto à estrutura psíquica de Freud, id, ego e superego. Cada batida que ele dá na esposa não é um erro isolado, mas uma progressão inevitável que culmina na perda definitiva. O pastor, então, não consegue controlar seus impulsos e, ao ultrapassar os limites estabelecidos, perde aquilo que mais amava. Esse elemento pode ser visto como um reflexo da dificuldade humana em aceitar que certas coisas não podem ser moldadas à nossa vontade. O desejo de controle destrói exatamente aquilo que se queria preservar. Mesmo após a separação, a fada não leva tudo consigo. Ela deixa um legado aos filhos, o dom da cura. Isso nos mostra que, apesar da perda, algo permanece e pode ser transformado. Em termos psicanalíticos, essa herança pode simbolizar a transmissão intergeracional do conhecimento, resiliência e até mesmo um luto elaborado. Nem tudo é destruído com a frustração. Algo pode ser reconstruído. Esse conto nos apresenta um dilema essencial: como lidar com aquilo que não podemos ter para sempre. O pastor deseja a fada, mas ao violar a condição necessária para que ela permanecesse, acabou a perdendo. No entanto, algo dela continuou. Agora que compreendemos os simbolismos do conto, podemos analisá-lo sobre a ótica psicanalítica. Esse conto pode ser interpretado de várias formas dentro da psicanálise. Vamos explorar 3 abordagens. Freud poderia interpretar essa história como o embate entre o desejo inconsciente e a proibição. O pastor deseja a fada, que representa algo além do mundo humano, mas há uma regra. Um limite que não pode ser transgredido. Quando ele o faz, perde o objeto amado. Isso ecoa a lógica do complexo de Édipo. Há um desejo pelo inatingível, mas a realidade impõe restrições. Para Klein, a história reflete a dificuldade do sujeito em aceitar a separação. O pastor idealiza a esposa, mas não percebe seus próprios impulsos destrutivos. Ele acredita tê-la ao seu lado para sempre, mas, sem perceber, ele mesmo a afasta. A dor da perda pode levar à culpa e à tentativa de reparação, que no conto aparece na forma do dom deixado para os filhos. Bion poderia analisar essa história como um exemplo da capacidade de transformar experiências emocionais dolorosas em pensamento. O pastor sofre uma perda irreversível, mas dessa dor nasce algo novo, o dom da cura. A perda não precisa ser um fim absoluto. Pode ser um motor para a transformação.
Diante dessas leituras, percebemos que o Pastor de Midivai não é apenas uma história sobre amor e encantamento, mas uma reflexão sobre os ciclos da vida e as consequências das nossas ações. Agora vejamos como essa história poderia surgir na fala de um paciente em análise. Agora que entendemos os elementos do conto, vamos imaginar um cenário clínico. Como algo semelhante poderia aparecer na fala de um paciente? Rafael, eu não sei se consigo seguir em frente. Perdi alguém que eu amava muito e parece que eu ainda estou preso a isso. Não importa o tempo que passe, a sensação de ausência nunca desaparece. Agora, o que eu vejo nessa fala? O paciente descreve uma perda que ainda o aprisiona, como se o tempo tivesse parado no momento da separação. O que está ausente não é apenas a pessoa, mas também um ideal de completude que o paciente busca realizar plenamente. Agora, vejamos outro exemplo de como esse tema pode surgir na análise. Imagine um paciente, Miguel. Durante a sessão, Miguel compartilha um sonho, onde vê sua ex-esposa do outro lado de um lago. Ele tenta atravessar, mas está preso ao chão, incapaz de se mover. Qual seria a relação com o conto? Assim como o pastor não consegue impedir a perda de sua esposa, Miguel sente que não pode deixar o passado para trás. O lago, nesse caso, representa a separação intransponível, algo que já aconteceu e não pode ser revertido. Ele se vê emocionalmente paralisado, revivendo a dor sem consegui-la transformá-la em algo novo. Esse tipo de análise permite que o paciente perceba os próprios padrões emocionais e a maneira como lida com a perda. O reconhecimento dessas dinâmicas não apaga o sofrimento, mas pode abrir um espaço para que ele seja elaborado de uma forma menos destrutiva. E você, quer aprender a interpretar textos e discursos além da superfície? Isso é exatamente o que fazemos na Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, no curso Rios da Linguagem, uma atividade para nossos alunos e membros. Agora, porém, estamos preparando uma versão do curso para a Hotmart, acessível para todos, não apenas para psicanalistas. Se você quer aprender a ler o que está por trás das palavras, venha estudar conosco. Os links estão na descrição do vídeo. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. Aqui no canal falamos sobre psicanálise, literatura e a condição humana sem querer reinventar a roda. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E agora me conta, você já conhecia esse conto celta? Qual foi o conto que mais te marcou na sua infância? Quero saber a sua experiência. Combinados? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!